Atualmente, o marketing de conteúdo é uma parte muito forte da divulgação dos serviços de uma empresa. E hoje em dia, todo mundo está focando em criar muitos conteúdos visuais porque eles realmente funcionam muito bem. A audiência gosta muito de conteúdos visualmente ricos. E, inegavelmente, uma das maiores plataformas para isso é o Instagram. No Instagram, você posta basicamente fotos e vídeos que são conteúdos bem visuais, diga-se de passagem. Só que, hoje em dia, muita gente posta aqueles conteúdos em panorama, aqueles conteúdos em carrossel que realmente ficam muito bonitos. Então o que eu vou te ensinar hoje é como você criar um post carrossel para o Instagram contínuo, daquela forma muito bonita mesmo que muitas empresas fazem hoje em dia. Eu vou te mostrar passo a passo aqui na tela do meu computador como faz isso. Inclusive esse vídeo é um passo a passo bem completo, então se você não ficar até o final do vídeo você não vai entender qual a ideia aqui, você pode errar alguma coisa. Bem legal que você assista o vídeo inteiro. Mas se você não me conhece ainda, eu sou Gabriel Ludwig, empreendedor digital, e todos os links do meu site, do meu Instagram estão aqui embaixo na descrição. Antes de começar o vídeo, já peço você se inscrever no canal aqui embaixo, ativar o sininho das notificações, que eu estou postando muito conteúdo de valor aqui sobre marketing digital. E peço também para você curtir esse vídeo, porque o que acontece? O YouTube sabe que quando você curte esse vídeo, que esse conteúdo foi relevante para você, por isso ele vai divulgar isso para muito mais pessoas, beleza? Então chega de enrolação e bora lá o conteúdo que é aqui na tela do meu computador. Certo, para fazer esse tutorial aqui a gente vai utilizar o Canva, que é uma ferramenta que tem a versão Pro, mas basicamente ela é gratuita. Você pode começar com a versão grátis, que funciona muito bem para esse tutorial de hoje. Eu só vou utilizar funcionalidades gratuitas. Quando for para utilizar algo que seria pago, eu vou dar uma alternativa gratuita aqui para você usar. Mas basicamente isso. O site eu vou deixar na descrição, é canva.com, bem simples de você fazer sua conta. Acho que com 2 cliques você cria sua conta e você vai aparecer numa página como essa aqui também. O que você tem que fazer? Você tem que primeiro criar um arquivo para você criar o seu post carrossel. Só que qual a ideia aqui? O post carrossel, eu quero fazer um post contínuo. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer uma imagem gigante contínua e depois a gente vai pegar e criar depois os quadradinhos para postar no Instagram, beleza? Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui é vir criar um design. Quando você criar o design, aqui que é o pulo do gato, o que acontece? O Instagram ele é quadrado, só que você quer fazer um carrossel contínuo. Então você já tem que ter ideia aqui de quantas páginas o seu conteúdo vai ter. Eu vou colocar aqui 5 páginas. Então qual a ideia? Você vai vir dimensões personalizadas e pensa que seriam 5 quadrados um do lado do outro. Então 5 quadrados um do lado do outro, o comprimento vai ser 5 vezes o tamanho do quadrado e a altura vai ser o tamanho do quadrado. Então colocando aqui, eu vou colocar de largura 5.000 e de altura 1.000. Que aí é um formato que vai dar como se fosse 5 quadrados do Instagram um do lado do outro. Aí basicamente aqui, se você quiser colocar, por exemplo, eu quero um conteúdo de carrossel com 3 páginas só, então você coloca 3.000 por 1.000. Essa é a ideia, assim por diante. Você multiplica ali a largura em relação à altura pelo número de páginas que você quer no seu conteúdo. Mas beleza, criei aqui 5.000 por 1.000, criei um novo design. Aí beleza, tô aqui, aí o que acontece? A gente vai criar esse conteúdo basicamente em panorama, né? Qual a ideia primeiro? Eu vou pegar e vou colocar algumas imagens minhas para dar a noção de que seria um post panorâmico, ou seja, que se a pessoa arrastar para o lado vai continuar tendo conteúdo e que ele vai ser contínuo. E para isso eu já carreguei algumas imagens aqui, estão nos uploads, essas imagens de exemplo. Aí beleza, eu vou arrastar elas aqui para você dar uma olhada, para você ver. Olha, percebe que as imagens elas estão com fundo. Eu não quero isso, eu não quero que as imagens tenham fundo. Então o que acontece? O Canva ele tem uma função para você remover fundo, que seria esse background remover. Só que o que acontece? O background remover ele é uma função do Canva pago, então atrapalha um pouquinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas imagens aqui de upload e vou passar elas por esse aplicativo aqui que eu vou te mostrar, que eu vou deixar o site na descrição também, que é o Remove Background. Você vai lá e remove o background e vai ficar bem legal. Usa basicamente o mesmo sistema do Canva, então ele vai tirar o fundo da sua imagem. Vou fazer isso aqui rapidinho, dar um corte no vídeo. Aí beleza, eu só arrastei a imagem para a página e já apareceu aqui com o fundo removido. É só vir em download. Pronto, ela baixou essa imagem com esse fundo removido. Vou jogar lá de volta pro Canva. Pronto, joguei de volta pro Canva e você vê que ele já tem a imagem aqui com o fundo removido. Beleza, vai ser essa imagem que eu vou utilizar aqui. O que acontece? São 5 páginas, certo? Então eu quero meio que dividir isso já para ficar certinho para eu saber qual página eu estou fazendo conteúdo. Então o que eu tenho que fazer? Eu venho em elementos, eu vou colocar um quadrado desse aqui, ó, tá até usado recentemente aqui. Então eu vou colocar aqui na borda, aí eu sei que ele delimita aqui é a primeira página. Então beleza, eu vou copiar isso aqui
para ir colocando para saber quais são as outras páginas. Aí beleza, eu sei que essas são as 5 páginas do meu conteúdo. O que eu vou fazer? Isso aqui é algo que eu tô colocando só para testar mesmo, só para realmente ter essa noção. Então eu vou vir, antes de bloquear, na verdade, eu vou pegar e jogar para trás todos esses arquivos, todos esses modelos, porque aí o que acontece? Eu consigo editar o que está na frente. Então eu venho e coloco para trás tudo, envio todos para trás, travo ele, porque aí o que acontece? Ele não vai me atrapalhar na produção do meu conteúdo, eu consigo fazer tudo certinho. Aí beleza, eu já tô com os moldes aqui no fundo, aí o que eu vou fazer? Eu vou manipular agora esse conteúdo. Qual a ideia do panorama? Você tem que mostrar para a pessoa que o post vai ser contínuo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa imagem de exemplo aqui nas bordas, porque o que acontece? Quando isso aqui virar o post panorama, vai ser simplesmente a pessoa vai ver que a imagem ali tem uma parte dela faltando, ela vai saber que arrastando para o lado você vai ter mais conteúdo. Então essa é a ideia. O que eu vou fazer aqui basicamente? Eu vou pegar e vou separar, vou produzir alguns conteúdos para cada uma das páginas aqui e vou criar uma indicação de que aquele conteúdo ele é um carrossel. Por exemplo, uma seta falando para arrastar para o lado, basicamente isso. Aí o que acontece? Eu vou primeiro manipular essa primeira página. Aí repara, olha, eu vou trabalhar aqui primeiro a primeira página. Eu vou travar essa imagem aqui também para ela não atrapalhar. Aí o que acontece? Eu vou escrever alguma coisa aqui e falar para arrastar para o lado. Aí, por exemplo, você pode vir aqui em texto, vou colocar aqui, por exemplo, algum título e vou editar esse texto para ficar bem mais bonito. Vou colocar aqui um pouco inclinado, por exemplo. É claro, isso aqui é só um exemplo, vai muito... O Canva não tem como eu explicar mais ou menos um molde que vai se adaptar para todas as situações. Eu mostro aqui algumas funcionalidades básicas e você vai fazendo conforme a sua necessidade mesmo. Aí o que acontece? Eu estou colocando aqui algum título, certo? Aí eu venho, diminuo um pouquinho a altura da linha e posso colocar aqui uma fonte que eu gosto muito, é essa League Gothic. Fica bem legal. Aí eu coloco aqui, ó, e repara, eu posso aumentar o tamanho dessa fonte, que fica ainda bem interessante. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar flutuante aqui dessa cor e vou colocar branco. Dá um efeito de tridimensionalidade nesse texto. Aí beleza, eu coloco aqui algum título e qual a ideia? Eu vou colocar uma seta para indicar que tem um conteúdo a mais ali, você arrastando para o lado. Então, pesquisando aqui seta, repara, você vai ter essa seta, eu vou colocar, por exemplo, essa aqui. Claro, num tamanho adequado. Eu coloco aqui, a pessoa vai saber que arrastando para o lado você vai ter mais conteúdo. Vamos colocar aqui uma seta branca, porque você vai entender isso depois, mas eu vou mudar o fundo para ficar bem legal. Aí o que acontece? Você vai fazendo isso aqui nos conteúdos, certo? Você vai pegando e vai colocando aqui outro texto, você vai colocando outro texto aqui do lado e vai fazendo isso, vai colocando as setas para indicar que você tem mais conteúdos ali adiante no texto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui e colocar em cima. Aí qual seria a ideia? Mesmo você ir fazendo aqui, postando um conteúdo em texto aqui e um conteúdo em texto aqui para ficar bem legal. Eu copiei outras vezes essa seta, eu vou colocar ela aqui de novo, repara. Aí aqui no final, qual a ideia? Eu posso pegar isso aqui. Aí, por exemplo, ela tem a seta indicando para arrastar para o lado. Aqui no final eu coloco uma chamada para ação, que é essa a ideia. Você tem esse conteúdo aqui todo. Aí o que acontece? Você vai ter todo o conteúdo e no último slide, no último quadrado, é interessante que você tenha uma chamada para ação. Por exemplo, curta esse post. Por exemplo, gostou? Curta esse post, compartilhe com seus amigos, entendeu? Vou colocar aqui como exemplo, repara, suponha que esse seja o nosso conteúdo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as chamadas para ação e vou dar uma estilizada adicional. Então, o que eu já posso fazer? Eu ainda não vou remover isso aqui, porque eu quero ainda ter esse molde. Mas basicamente, qual a minha ideia aqui agora? Eu vou pegar essas imagens e vou fazer uma sombra. Bem, o Canva ele não tem esses efeitos de sombra, só que você tem como utilizar meio que um macete para fazer isso. Eu vou fazer, repara, eu vou pegar a imagem e vou colar, certo? Eu tenho outra imagem aqui igual àquela. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em ajustar. Qual a ideia? Eu vou colocar o brilho no mínimo, o contraste no máximo. Aí, repara que foi uma imagem preta, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar desfoque, repara. Vou colocar um 10 aqui de desfoque e vou colocar por trás dessa minha foto. Olha, repara, eu já coloquei ela na mesma posição, certo? Vou pegar e vou colocar para trás. Repara que ficou uma sombra na minha imagem? Então essa é a ideia. Vou copiar e vou fazer a mesma coisa aqui. Repara, que você cria uma sombra e fica muito elegante mesmo. Fica realmente uma sombra na sua imagem. Fica bem legal para o Canva. Essa é uma funcionalidade que eu vejo pouca gente mostrando mesmo na internet, um macete para você utilizar na plataforma, mas que fica bem legal. Aí o que acontece? Eu quero fazer uma chamada para ação aqui no final. Mas antes eu vou colocar um fundo aqui para ficar mais legal de ver. Vou pegar um fundo aqui, olha. Só para exemplo, eu vou pegar esse fundo aqui. Olha, de fato já ficou bem legal, já ficou bem maneiro mesmo. Aí o que acontece? Eu vou pegar e vou colocar aqui uma chamada para ação. Então eu vou pegar um texto aqui. Aí eu coloquei, gostou do conteúdo? Aí eu vou colocar aqui, deixa seu like, um coraçãozinho.
É só você vir aqui em elementos, coração, colocar aqui um branco, aí eu vou centralizar aqui para ficar bem legal e vou copiar de novo esse texto, só que é claro aqui eu vou escrever deixe seu like, só que obviamente eu vou diminuir o tamanho dessa fonte aqui para ficar mais adequado com o tamanho aqui do conteúdo, né? Então vou deixar aqui menorzinho, coloco aqui deixe seu like, então fica bem legal, funciona muito bem. Aí o que acontece? Eu acho que o que a gente poderia fazer aqui ainda, tirar essas molduras, é claro que elas não servem mais, aqui você já tem a noção mesmo de como vai ser seu post carrossel, tirar essas molduras e mudar um pouco o fundo para deixar algo mais estiloso. Tirando as molduras, eu vou dar um corte no vídeo para agilizar também. Pronto, tirei as molduras e você vê que já fica bem legal, já tá formado basicamente o post carrossel. Só que é aquilo, eu quero colocar um fundo maneiro aqui. Tô pensando, você vem aqui em fundo, é claro, para mudar o fundo, ou você pode pegar uma imagem aqui mesmo em fotos e fazer isso também, só que eu vou pegar aqui dos fundos para ser mais prático. Você tem diversos modelos, é claro, alguns são do Canva Pro. Então esse aqui eu acho que combina, fica bem legal, certo? E para ficou bem interessante. O que eu vou fazer? Eu vou ajustar porque esse fundo cru não ficou tão legal. Então vou pegar aqui, vou diminuir um pouquinho o brilho e o mais importante eu vou colocar um desfoque. Então, um desfoque aqui no 25, eu acho que eu vou até voltar o brilho no normal, que fica bem legal. Então repara, ó, a gente tem um fundo também legal. O que acontece? Eu vou pegar isso aqui agora, suponha que esse seja o seu conteúdo. É claro, você vai trabalhar mais, você vai efetivamente fazer o conteúdo ali, só que essa é a ideia do carrossel. Eu mostrei aqui algumas funcionalidades básicas para você utilizar. Por exemplo, a imagem que você divide entre dois slides do seu carrossel para ficar bem legal, para mostrar para a pessoa que quer um post contínuo, as setinhas para você mostrar que o conteúdo ele tá continuando e também títulos, chamadas para ação, que é algo muito importante, que é bem importante mesmo que no post que você cria, no conteúdo que você produza, você tenha uma chamada para ação, pedindo para a pessoa fazer uma coisa, nesse caso foi o gostei. Então o que acontece? Beleza, você tem isso aqui, certo? Suponha que esse seja o seu conteúdo. O que eu vou fazer? Eu vou baixar ele agora e transformar em imagens individuais para você postar no Instagram para você fazer o seu post panorâmico. Então o que acontece? Você vai vir aqui, você vai vir baixar. Aí qual é a ideia? Eu vou colocar aqui em PNG e não dá para mexer em nada porque isso seriam funcionalidades da versão Pro. Eu vou baixar. Aí beleza, baixei aqui e o que eu vou fazer? Eu vou jogar num programa que eu vou deixar inclusive o link na descrição também, que é o Image Splitter, que é bem legal, funciona muito de graça mesmo, funciona muito bem. E o que você vai fazer? Você vai jogar a imagem aqui e ele vai automaticamente dividir para você em imagens no Instagram. Vou mostrar como exemplo aqui, vou subir essa imagem que eu baixei do Canva para dividir. Olha, é só arrastar aqui, arrastei e ele vai carregar a imagem. Tá carregando um pouquinho. Aí o que acontece? Ele já carregou a imagem aqui. O que você tem que fazer? Você tem que dividir certinho o número de linhas e colunas. Linhas aqui seria o rows e o coluno seria o columns. O que eu quero fazer? Você quer um conteúdo de uma linha. Claro, porque o post panorâmico do Instagram, pensa, ele tem uma linha, mas ele tem 5 colunas nesse caso. Aí vai mesmo da criação do seu conteúdo. Vou colocar aqui, então, uma linha e 5 colunas. Aí o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, pegar essa forma e colocar na borda e, olha, fazer isso. Pronto, ele já vai ter as 5 linhas aqui, as 5 colunas certinhas. Aí você vem em Split Image. E ele vai baixar essa imagem dividida, que inclusive vai ter esse resultado que eu estou mostrando aí na tela para você, o carrossel perfeito, que aí para postar no Instagram é só postar como uma foto normal mesmo. Basicamente é assim que funciona o esquema. Mas beleza, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa funcionalidade do Canva, de você produzir esse conteúdo carrossel, depois dividir para fazer certinho. Se você não utilizava ainda, mas vai utilizar, comenta aqui embaixo também. O vídeo ficou bem longo para gravar, mas com certeza foi um conteúdo de muito valor para você. Se você não me conhecia ainda, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos e já deixa seu like também para você mostrar pro YouTube que esse conteúdo foi relevante para você. Se você quiser saber mais sobre treinamento de marketing digital, que eu sempre recomendo para quem quer começar nesse mercado, Fórmula Negócio Online, o link tá aqui embaixo na descrição. E de qualquer forma era isso que eu tinha para mostrar hoje. Esse é o vídeo, até mais, tchau, tchau.